Prazer que volto a falar com vocês, para a gente dar continuidade ao assunto da semana passada, que a gente já vinha trabalhando, sobre as questões dos elementos cartográficos. Tá? Professor Anderson Batalha, professor de Geografia, turma 6º ano, da Escola Cooperativa de Professores Vicente de Menezes. Vamos lá, gente. Para que servem esses elementos cartográficos, professor? Os elementos cartográficos, gente, é porque todo mapa são compostos com esses elementos, com as linhas imaginárias, com as cores, com símbolos, com linhas, né? Que reflete toda uma questão de localização, né? O mapa ele é interessantíssimo, né? Os mapas em geral são interessantíssimos porque nos ajuda, né, a definir, a encontrar, tá, soluções, a encontrarmos, né, no espaço geográfico. Então, o mapa é composto de diversos elementos. Entre esses elementos, temos os principais. Então, eu vou falar 5 elementos principais do nosso querido mapa. Aqui está o mapa do Brasil, né, os biomas brasileiros. E é um mapa que observe que tem linhas, tem cores, tá? Porém, nós temos esses 5 classificações do mapa que são bastante interessantes. Por que eu sei, professor, que o mapa é dos biomas brasileiros? Porque tem o título do lugar e tema. Qual é o tema deste mapa? São os biomas. De que localidade? Do Brasil. Então, o título já é de extrema importância para os mapas, porque o título ele nos identifica, serve como identificação de um mapa. De que é? Se eu colocasse aqui, suponhamos que eu tirasse o nome Biomas Brasileiros e tirasse a legenda, que daqui a pouco vocês vão ver o que é legenda. A gente olharia para o mapa, olha, essa cor verde é o que? Essa cor laranja é o que? Essa cor meia roxinha é o que? Essa cor azul representa o que? Então, esse título é importante porque eu sei que ali são os biomas brasileiros. Tá? Poderia ser um mapa político sobre as regiões, sobre as divisões regionais do Brasil. Podia ser os biomas da Europa, podia ser os biomas dos Estados Unidos, enfim. Mas os biomas brasileiros. Por que eu sei que é biomas brasileiros? Porque eu tenho o título, a identificação do mapa. Outra coisa que é importante é a orientação. Geralmente, meus amores, está pequenininho aí, mas dá para a gente ver que é um N, que significa o quê? Norte. Ou ele vem nesse sentido de norte, ou vem como a rosa dos ventos. Então, em cima é norte, embaixo é sul, oeste e lado leste do Brasil. Então, é interessante a gente identificar pelo título. Depois nós temos a orientação, que possibilita estabelecer as referências espaciais do mapa. Ele possibilita nos mostrar a orientação espacial do mapa. Se é do lado sul, do lado oeste, do lado norte, do lado leste. Então a orientação também é importante. Já falei 2 temas, tá? Já falei 2 requisitos relacionados aos elementos cartográficos. Outro elemento cartográfico é interessantíssimo, esse também de grande importância, é a legenda. A legenda do mapa também informa por meio de símbolos, linhas, traços, desenhos, entre outros, o que significa aquele mapa. O título me diz que o mapa são biomas. Mas se não tivesse a legenda, por exemplo, vamos supor que essa legenda não existisse. Esse de verde é o que? Representa o que? A outra representa o que? O verde claro é o que? O amarelinho é o que? Então, nós temos que entender, tá? Nós temos que entender que a leitura do mapa é feita também pela legenda, principalmente pela legenda. É que nos dá aí uma visão realmente do que o mapa está dizendo. O mapa nos diz lá em cima que são biomas brasileiros, mas que biomas são esses? Como é que eles são? Então, eles são representados aqui na legenda através das cores. Vou até colocar aqui, ó, através das cores, ó. Esse de verde é o bioma amazônico, ó. Esse verde claro, Mata Atlântica, aqui, ó. Tá vendo como eu estou entendendo a leitura do mapa através da sua legenda? O de amarelo, escurão, amarelo mais escuro, eu tenho o cerrado. Esse aqui de roxinho, eu tenho o bioma Pantanal.
Esse aqui, ó, que eu acho mais bonito, que é o bioma nosso, é a caatinga. Esse bem amarelinho clarinho, tá aqui, ó, são os pampas. E esse quadradinho vermelho são as áreas de desmatamento, ou áreas desmatadas. Ou seja, o que era desmatada, professor? O que o homem desmatou, tá? Ou talvez uma construção da urbanização, desmatou para plantação de outras coisas, principalmente voltadas à agricultura, mas eu estou falando aqui da questão do mapa. Vocês viram que nós começamos a entender o mapa através de sua legenda. Então, esses 3 elementos são importantes. Mas só tem esses 3, professor? Claro que não. Nós temos a escala. E o que é a escala, professor? A escala é importante porque indica quantas vezes o mapa ele foi reduzido ou aumentado para que se tenha detalhes. Eu vou já explicar sobre isso daqui a pouco, porque é a escala. Tá? Então, eu estou vendo totalmente aí o mapa do Brasil. Mas se eu quisesse ver apenas um mapa de Alagoas, o mapa de Alagoas, que é Alagoas aqui, ó, esse cantinho. Se eu quisesse ver o mapa de Alagoas, então ia reduzir mais para que eu estivesse vendo só Alagoas. A escala vai sendo reduzida ou aumentada para que a gente tenha um nível maior de detalhes. Falo já sobre ela. E por último, nós temos a fonte. E o que é fonte, professor? A fonte é quem pesquisou o mapa. Tá lá, ó. IBGE, Atlas Geográfico Escolar, Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. Quem fez esse bioma, ou esse mapa sobre os biomas brasileiros, foi o IBGE, que procurou dados, pesquisou informações e produziu o mapa. Mas eu posso produzir um mapa, professor? Claro! Se vocês produzirem um mapa, pesquisaram, fizeram tudo bonitinho, tudo certinho, com essas 5 referências, com esses 5 elementos, na realidade vocês podem colocar fonte, turma do 6º ano, 6º ano fundamental, escola COPVM. Então, vejam como é interessante essa produção dos mapas. 5 elementos importantes: título, orientação, legenda, escala e fonte. Tá certo? Agora, para a escala geográfica. Olha lá que eu mostrei anteriormente, ó. A escala geográfica ela é utilizada para a gente ter mais detalhamento sobre a área representada no mapa. Observem que esse mapa, ó, mapa do Brasil, e aí, pela ajuda da escala, eu estou vendo a região Nordeste, especificamente aí o estado do Piauí. Eu poderia ver o estado de Alagoas? Sim. Poderia ver Delmiro Gouveia? Sim. Poderia ver o bairro Novo? Ou qualquer bairro da minha cidade? Sim. Poderia ver a minha rua? Sim. Poderia ver até a minha residência. A residência de vocês, através de um sistema de escalas. E as escalas nós podemos classificá-las em 2. Escala numérica e escala geográfica. Deixa eu apagar aqui. Escala numérica e escala geográfica. Ou escala gráfica, desculpa, escala gráfica. A escala numérica é representada por números. 1 para 500.000. Essa é uma escala numérica. Numérica, números. Escala gráfica, ela é representada através de uma régua, como fosse uma reguinha. Ó. Aqui 1 centímetro no mapa equivale a 50.000 centímetros na realidade. 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, nessa escala gráfica. Como assim, professor, na realidade? Gente, todo mapa é para orientação, correto? Certo. Então, o mapa ele tem que ter, essa escala ela tem que bater certinho com a realidade. Por quê, professor? Porque se fosse assim, gente, o GPS não era tão assim, 100% quase perfeito, né? E tem GPS aí mais tecnológico que sim, chega a isso. Por exemplo, você vai daqui para Maceió, vai viajar com seus pais para qualquer localidade. Seu pai coloca lá um GPS e ele diz tantos quilômetros daqui a Maceió. Vou dar um exemplo, 320 quilômetros. E aí ele vai andando e vai dizendo, né? Vira à direita a 300 metros, vira à esquerda a 100 metros. Então, essa realidade ela tem que ser transformada em centímetros para que caiba no mapa.
Então, por isso que a escala é de extrema importância, porque a escala geográfica, juntamente com os mapas, eles identificam de verdade a realidade do espaço geográfico. Já imaginou se a gente tivesse um mapa para representar o Brasil inteiro? Não dava um papel, né? Ah, é muita coisa. Mas os mapas, por eles serem reduzidos, eles nos ajudam nessa identificação, tá certo? E aí nós temos o seguinte, ó. Escala, a escala geográfica, até 1 a 25 mil é grande, maior qualidade de detalhes, ou seja, você vai ver mais detalhes, é usado mais para plantas de bairro, por exemplo, bairro novo, a escala é grande, porque o nível de detalhe é maior, a gente vai ver o bairro novo muito maior. Esse tipo de escala, esse aqui, é para a gente fazer um bairro, para representar um bairro no mapa, uma casa. Esse outro tipo de escala já é para representar, ou seja, a escala já é média, né? É um nível mais intermediário do mapa, tá, gente? Da escala, quer dizer. E o mapa, eles são utilizados esse tipo de escala aqui, ó. Tá vendo? Ó? De 1 a 25 até 250 mil. Como assim? Vezes que ele foi reduzido para a gente entender, ó. Então, esse já é utilizado para mapas de municípios e estados. Já esse outro aqui, ó, ele já é utilizado para mapas de países, continentes e planiférios. São escalas pequenas, menor qualidade de detalhes. Esses são as escalas geográficas, para que elas servem, a finalidade. Mas aí a gente não vai dar tanto ênfase, porque no sexto ano a gente não tem tanto puxado para isso. Os cálculos a gente vai ver mais na frente, lá no oitavo, nono, até mesmo no ensino médio. Nós vamos definir que escala pode ser escala numérica, através de número, ou escala gráfica, através de uma regrinha no nosso querido mapa. Tá certo? E os mapas têm vários tipos, né? Nós temos o mapa político, ó, o mesmo mapa da mesma localidade, ó, do Brasil. O mapa pode ser político, físico, clima, agrário, pode representar qualquer coisa. De um lado tem um mapa político, onde nós temos, está pequeno, mas é para a gente entender. Onde nós temos aqui os estados brasileiros, que é um mapa político, um mapa de organização, um mapa administrativo. Aqui eu tenho as limitações de cada estado, ó. Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Mato Grosso, enfim, Rio de Janeiro. Todos esses mapas, eles são mapas políticos, porque ele diz uma questão de localidade. Tá? Um mapa físico, preste atenção, ele pode ser a questão de clima, de relevo, de hidrografia, claro, feitas pelo homem. Os mapas foram construções dos homens, é claro, para ajudar nesse contexto da orientação, da organização do espaço geográfico. Aqui nós temos o mapa físico, é sobre o relevo do Brasil, ó, a mesma localidade, só com cores diferentes, né, com tonalidades diferentes. Aqui nós temos o clima brasileiro, está representado aqui também por cores, e tem legenda, tem título, tem tudo bonitinho. Orientação, tem as fontes, é porque está muito pequeno, né? Aqui nós temos o mapa agrário. O que é um mapa agrário? Sobre as produções agrícolas. Por exemplo, soja, milho, cana-de-açúcar, verduras, legumes, enfim. Então, todos esses mapas, eles podem ser organizados dessa forma. Professor, posso fazer um mapa, por exemplo, das escolas? Sim, mapa do Brasil, e aí coloca todos esses 5 elementos que nós falamos anterior: título, orientação, legenda, fonte e escala. Você pode produzir um mapa sobre qualquer assunto. Veja esse outro mapa aqui, é um assunto da nossa atualidade. Esse mapa é um mapa sobre os casos de Covid-19, ou seja, do coronavírus no Brasil no mês de... Está aqui, ó, deixa eu apagar. No mês de março, fevereiro e março, tá? E aí vocês observem que os mapas, eles são utilizados para qualquer tema. Basta ter todos os elementos que falamos anteriormente, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os mapas. Qualquer dúvida a gente tira lá no grupo do WhatsApp, né? Deus, fique com essa imagem lindíssima da nossa querida terra de Elvira Gouveia.
Divulguem a nossa terra, tá? Dos rios São Francisco, dos cânions mais bonitos do Nordeste, tá? E com certeza do mundo, porque eu tenho que valorizar a nossa terra. Então, um abraço no coração de todos, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e antes de sair, se gostou, claro, dá um joinha, comenta lá no nosso canal para ajudar a geografia. Fui!